Mateus 7, nos versículos 13 e 14, nós temos o registro das palavras de Jesus, parte do seu Sermão do Monte. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Algumas verdades que nós podemos destacar aqui. Uma delas é que Jesus está dizendo que a vida cristã ela é comparada a um caminho. Mas esse caminho tem uma porta, tem uma entrada, tem um início. E esse caminho também tem um destino. Na verdade, ele fala de dois caminhos e os dois têm um início, os dois têm a trajetória, o caminho em si e os dois têm um final. Quando falamos da vida cristã e aqui queremos encaixá-la nesse caminho que conduz à vida, também reconhecemos que há uma porta. A porta é uma experiência por meio de Jesus. O próprio Jesus declarou: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino. Há um momento onde iniciamos a nossa jornada e é quando entregamos a vida a Cristo. Temos depois toda uma caminhada até que cheguemos no destino final. O apóstolo Paulo diz: eu prossigo para o alvo. Eu gosto de chamar esse destino de o nosso alvo. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aquilo que nos fez entrar é nada mais, nada menos do que o que esperamos alcançar. É o alvo, é quando cruzarmos a linha de chegada. E o restante da vida cristã pode ser chamado de o caminho. É por isso que várias vezes nós vamos encontrar na Bíblia essa analogia. A própria fé, no início, era chamada no livro de Atos, os cristãos chamavam a fé que eles tinham não de cristianismo, eles chamavam de o caminho. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho. Eles entendiam que entre o início da jornada, ao passar pela porta, até chegar no fim, o seu destino, havia um caminho. Isso fala de uma dinâmica na vida cristã e como precisamos sempre avançar e que ainda há algo por alcançar que não alcançamos agora. Mas além disso, eu e você podemos reconhecer também, quando a Bíblia fala de dois caminhos, que Deus nos deu escolhas. Isso é muito importante. Eu diria que isso é um dos fundamentos da compreensão que todo homem precisa ter para o relacionamento com Deus. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Gênesis, no início da história da humanidade, no capítulo 2, nos versículos 16 e 17, a Bíblia diz: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem, falando de Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor estabelece diante de Adão uma restrição. Ele diz: você pode comer de todas as árvores no jardim, haviam muitas. Ele diz: mas há uma que eu estou restringindo. Essa restrição é uma ordem, é o que eu estou verbalizando. Deus não estava dizendo para Adão o seguinte: eu não vou deixar você fazer isso. Eu diz: você não deve. Mas caso você escolha fazer aquilo que não deve, lembre-se que haverá consequências. Eu gosto sempre de repetir uma frase, que nós somos livres para fazer escolhas, mas depois nos tornamos escravos das consequências que essas escolhas que fizemos vão gerar. Deus estava dizendo a Adão: você não deve fazer isso, o resultado é esse. Mas o Senhor não iria impedi-lo, como de fato não o impediu, apesar de tê-lo advertido. Isso se chama livre-arbítrio, capacidade de autodeterminação, ou numa linguagem mais fácil, direito de escolha. Deus nos deu o direito de escolha. Em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, Deus, através de Moisés, está falando com a nação de Israel e de novo ele aborda o elemento da escolha. Deuteronômio 30, 19 diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, vida, para que vivas tu e a tua descendência. O Senhor está dizendo: há dois caminhos diante de você. Há um caminho de vida e há um caminho de morte. Há um caminho de bênção e você pode associar a bênção com a vida, e há um caminho de maldição, você pode associar a maldição com a morte. O Senhor diz: escolhe qual caminho você quer trilhar. Da mesma forma como Deus, através de Moisés, falou com a nação de Israel: há um caminho de morte, há um caminho de vida. Jesus está declarando aqui no capítulo 7 de Mateus que há um caminho que conduz à vida e há outro que, diz a palavra de Deus, conduz para a perdição. Essa palavra traduzida como perdição, do original grego apoleia, ela significa o ato de destruir, destruição total. Era muitas vezes usado para falar da destruição que consiste no sofrimento eterno do inferno.
Então, aqui nós também temos dois caminhos, um que conduz à vida e um que conduz à destruição ou à morte. E assim como Deus, através de Moisés, disse que eles tinham que escolher, Jesus está dizendo que as pessoas fazem as suas escolhas. Antes de abordar o porquê elas fazem o tipo de escolha que fazem, eu quero ainda aproveitar esse elemento da escolha e dizer em Josué 24:15, ele diz: vocês devem escolher que Deus vão servir. Josué diz: eu e minha casa já fizemos a nossa escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolher é a responsabilidade que nos foi dada. É um direito, mas também é uma responsabilidade. Josué estava dizendo: escolham vocês, eu já fiz a minha escolha e quero dizer qual foi a escolha que eu fiz. Lá no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, Deus diz: se quiserdes e ouvides, comereis o melhor dessa terra. Deus está dizendo para que você viva o melhor que eu planejei. Você tem que me dar ouvidos e você tem que querer aquilo que eu estou dizendo para você que é o seu melhor. Uma das coisas que a fé nos leva, um dos lugares onde a fé nos remete, é um lugar de confiança, que aquilo que Deus diz é verdadeiro, que Deus é fiel, que Ele não está brincando conosco. E nós precisamos entender que quando nas suas advertências Deus diz qual é o final de um caminho, isso significa que Ele nos deu o direito, mas também a responsabilidade de escolher. E que depois de escolhermos, sabemos que o que nos levou ou à vida ou à morte não foi Deus. Foi as nossas escolhas diante de advertências claras que Deus fez sobre cada caminho nos levar aonde. Com isso em mente, entendendo a responsabilidade de escolher, vamos trabalhar agora a ideia e o conceito de por que as pessoas fazem determinadas escolhas. Essa figura de um caminho estreito e de um caminho largo. Eu acredito que ela fala de dificuldade e fala de facilidade. Normalmente um caminho largo é um caminho por onde transita muita gente, é uma estrada que já foi trabalhada, aplanada, bem pisada. O caminho estreito normalmente é aquele tipo de rota pouco usado. Normalmente é um caminho mais acidentado. Interessante que andando nessa região a gente consegue fazer essa diferença. O lugar onde muitos turistas passam e às vezes subindo um monte, numa colina como essa onde estamos gravando, o lugar onde bem menos gente passa. Eu acredito que isso fala muito de facilidade. E algumas pessoas estão escolhendo baseado único, exclusivamente, tendo como único critério o elemento facilidade. Em momento algum, Jesus disse que servi-lo seria fácil. Ele disse que haveria oposição, ele disse que haveria hostilidade, ele disse que nós seríamos perseguidos, ele fala de aflições que teríamos que enfrentar. E, na verdade, quando você se posiciona em favor de Cristo, você se coloca na contramão de todo um sistema. É por isso que a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós não podemos pensar como o mundo pensa. E quando nos ajustamos aos valores da palavra, nós estamos trabalhando na contramão. As pessoas não conseguem entender quando você, em dias onde vivemos num mundo tão corrupto, onde você quer permanecer com um posicionamento honesto nos seus negócios. As pessoas não conseguem entender alguém que nos dias de hoje decide ser fiel ao seu marido, à sua esposa, vivendo um casamento monogâmico, uma bandeira que nós, os discípulos de Jesus, levantamos. Nós estamos na contramão do sistema. E às vezes esse posicionamento é custoso, ele é difícil. Mas nós não devemos escolher a facilidade do momento. Nós devemos pensar no resultado final. Alguns estão buscando a facilidade do momento, outros estão buscando, na verdade, os prazeres transitórios. A Bíblia diz que Esaú vendeu seu direito de primogenitura, algo que impactaria não só o resto da vida dele, mas teria efeito para as próximas gerações, por causa de um momento onde ele estava com fome e o clamor, as necessidades do seu corpo, da sua carne gritando, não podiam esperar. Já Moisés faz uma escolha completamente diferente. Assim como a Bíblia, quando fala de Esaú, diz: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Está lá em Hebreus 12:16. O mesmo autor da Epístola aos Hebreus fala de uma atitude completamente distinta e diferente em relação a Moisés. Ele diz: pela fé, Hebreus 11, de 24 a 26, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Isso não era escolher o que era mais fácil, era escolher o mais difícil. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado.
porquanto considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O que nós aprendemos com Moisés é alguém que, diferente de Esaú, não foi inconsequente. Ele foi consequente, ele mediu as consequências. Ele pensou: o que é melhor para mim? Viver como um egípcio, com toda essa glória e os prazeres do palácio, ou sofrer junto com o povo de Deus, mas construir uma herança eterna? Ele sabia que não haveria facilidade no início, mas que a recompensa valeria a pena. Quando Esaú procurou a facilidade, ele comprometeu a recompensa eterna. Quando Moisés escolheu não a facilidade, o que no início seria marcado por dificuldade, ele garantiu a recompensa eterna. Nossas escolhas não deveriam ser feitas baseadas no momento, se teremos ou não prazer nas escolhas do pecado agora, e sim no prazer que teremos por toda a eternidade se nos guardarmos diante de Deus em pureza, santidade e obediência à sua palavra. Quando nós reconhecemos a razão pela qual as pessoas escolhem, nós percebemos que é uma questão de prisma. Nós não devemos olhar só agora, só um momento. Devemos enxergar a eternidade. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: não pense nas coisas que são da terra, pense nas coisas que são do alto. Não pense nas coisas aqui de baixo, pense nas coisas que são de cima. Nós precisamos ter uma mentalidade diferente, que enxerga mais do que o hoje, que enxerga aquilo que é eterno, que enxerga o fim do caminho. Lá na frente, onde é que eu vou terminar? Na vida ou na morte? Na salvação ou na perdição? Nós precisamos entender que não é Deus que dificulta o caminho. Deus mostra que, na verdade, há dois caminhos. A oposição surge pela própria estrutura, pelo próprio sistema, pelos valores do homem. Mas nós precisamos acreditar que é um Deus que nos dá graça para escolher o caminho que parece ser mais difícil, mas de resultado eterno. Mensurar o resultado, eu acredito que é o que nos ajuda na escolha. Temos que ser consequentes, temos que nos questionar onde as nossas escolhas nos levam. Jesus deixou claro que cada caminho tem um destino. Quando escolhemos o caminho, também escolhemos o destino. Não tem como você escolher o caminho largo e dizer: mas eu quero terminar na vida. O caminho largo dá na perdição. Não tem como a pessoa que está escolhendo o caminho difícil esperar que isso termine mal. Porque o caminho difícil, o caminho estreito, termina na vida. Quando você escolhe o caminho, você escolheu também o destino. Mas a escolha do caminho deve ser feita levando em consideração o destino. Eu acredito que essa é a forma como nós devemos caminhar e viver. A palavra de Deus nos ensina a ter sempre uma percepção maior. Eu e minha esposa procuramos, em primeiro lugar, viver antes do casamento o que temos ensinado aos nossos filhos e o que o meu próprio filho também, que já está casado, decidiu até o momento do casamento. Minha filha, que ainda aguarda o momento e a hora certa, tem vivido nos mesmos valores. Nós decidimos nos guardar para o casamento e esperar a hora certa. Eu lembro de um versículo que me ajudou durante esse tempo. Provérbios 20, 21 diz que a posse antecipada de uma herança não será abençoada no seu fim. Dizer que no tempo de namoro nunca fui tentado a usufruir daquilo que depois de casado eu tinha direito seria mentira. O que nos dava força para dizer: nós vamos esperar a hora certa, além de querer honrar a Deus e agradá-lo, era mensurar quais serão as consequências. Se nós podemos ter a bênção na sua plenitude, por que abortar o plano e o propósito de Deus? Por que diminuir isso? Ser consequente, olhar para o fim, levar em consideração o que vem depois das nossas escolhas, nos ajudará a fazer as escolhas corretas. Eu concluo aqui perguntando: quais escolhas você tem feito? Qual é o caminho que você está trilhando? Qual é a porta que você passou quando escolheu o caminho? Qual é o destino para onde você está indo? Se você escolheu o caminho errado, dá tempo de se arrepender, dá tempo de voltar, dá tempo de mudar. Mude o mais rápido possível, escolha a vida, se posicione por Jesus Cristo e por andar na sua palavra. Eu acredito que essa escolha pode ser tomada agora mesmo se você não fez. Ou se você tomou e fraquejou ao longo do caminho, você tem a oportunidade de se posicionar, se consertar, se reconciliar com Deus, recomeçando.